Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live da Escola de Adoradores no Altar. Seja muito bem-vindo e assim, logo de início, já vou te pedir para que você compartilhe o link dessa live com o máximo de pessoas possíveis para que elas sejam alcançadas por tudo aquilo que a gente vai falar. A gente está com uma abordagem hoje top, falando sobre o nosso seminário de adoração. Então vou te dar aí uns minutinhos e logo após nós voltamos. Bem, estamos aqui numa presença ilustre aqui com grandes homens de Deus, que Deus tem levantado nesse tempo para abençoar um povo chamado e escolhido por Ele. Tem aqui à minha direita pastor Marinho, pastor Oséias Prates e Josias Assis, que são os responsáveis, os professores da nossa Escola de Adoradores no Altar. E a gente preparou aqui esse momento para a gente estar abordando um pouco do que nós vamos falar nesse tempo no nosso seminário de música, seminário de adoração, Escola de Adoradores no Altar. E se você ainda não conhece, tem aí na tua tela o nosso QR Code com todas as informações para que você possa se inteirar e não perder tempo e hoje mesmo fazer a sua inscrição, procurar a gente, que a gente já vai te atender naquilo que pode ser possível para que você faça parte desse grupo maravilhoso de pessoas que querem adorar ao Senhor da sua melhor maneira. Senhores, para a gente começar, uma boa noite. Muito bom ter vocês com a gente aqui. Pastor Marinho, boa noite. Boa noite para você que está com a gente. Pastor Zéias, boa noite. Boa noite aí, Rafael. Boa noite aí aos ilustres irmãos em Cristo, a você que está em casa. Seja bem-vindo. Pastor Josias Assis. E Josias, meu líder, fala aí. Boa noite, Rafael. Boa noite, pastor Marinho, pastor Zéias. Você que está em casa, o meu muito boa noite. Isso. Então a gente está aqui para falar sobre o nosso seminário e eu vou começar já com uma pergunta para a nossa mesa aqui que está repleta. Por que eu devo fazer seminário? Está aberto. Não vou escolher ninguém. Então, já que ninguém se habilita, pastor Marinho. Para dar uma melhorada. É isso aí. Qualquer profissão exige que as pessoas se preparem bem, tenham uma formação. Em algumas áreas têm que fazer uma prova para entrar na ordem dos advogados, dos médicos, até na ordem dos pastores tem um exame. E quando a gente pensa em se preparar para assumir uma liderança eclesiástica, um trabalho espiritual, algo para Deus, nem sempre se dá essa importância do preparo. E quando a gente vai fazer as coisas para Deus, o preparo tem que ser o melhor possível, a gente tem que fazer bem. Então o seminário é justamente essa escola que vai preparar a pessoa que tem um chamado, que tem um direcionamento de Deus, para fazer bem, fazer o melhor que ela consegue, aquilo que ela está fazendo para Deus e para edificar as outras pessoas. Então, eu acho que o seminário tem uma validade muito importante nesse sentido de preparar o instrumento para ser bem usado por Deus. Pastor Zéias. Dentro disso aí, concordo com o pastor Marinho, né? Certa vez eu ouvi uma frase que me impactou, tem impactado até hoje, eu tenho carregado ela e falado em alguns lugares, e eu ouvi da boca de Helena Tanuri, ela falou: quem não se senta para aprender, que não se levante para ensinar. E essa é uma grande verdade, né? Às vezes a gente tem o ímpeto, uma vontade muito grande, e isso é salutar, isso é sadio, isso é bom, de querer colocar para fora, de ter a exposição, mas se não tiver um preparo, o risco, né, de a gente cometer alguns equívocos, principalmente quando a gente está diante da palavra de Deus, o máximo de preparo é importante, é fundamental, é imprescindível, né? O MacArthur vai falar uma frase também que eu gosto, né? Aqueles que se esmeram em estudar a palavra são recompensados por aquilo que
estuda. E eu acredito nisso. De fato, eu tenho vivido isso na minha própria vida, né? Quando a palavra, ela de fato ganha vida na nossa vida, ela sai ali das letras e ganha forma na nossa vida diária. E eu acredito nisso, que a gente é recompensado por aquilo que a gente se esmera em estudar. Então, um seminário é fundamental, né? Sempre foi assim, não é uma novidade. Jesus estava rodeado de doutores, né? E se eles lá estavam com alguns problemas, que dirá a nós, né? E a maior figura, né, do Novo Testamento era um homem completamente cheio do Espírito Santo, mas também, né, alguém, acho que foi o Jonathan Edwards que falou, né, luz na mente e fogo no coração, caminha junto, né? É isso. Josias Assis, meu líder, e aí? Sua visão quanto a isso? A minha visão reforçando aí que os pastores falaram, mas não só você se preparar, mas você continuar. A gente fala formação continuada, né? A cada dia que você vai galgando e você vai buscando se reciclar e ao mesmo tempo você está aprendendo, porque se nós estamos aqui numa escola de adoradores, o Marinho falou da questão da formação secular. Então você se prepara para ser um doutor, para ser um engenheiro e para o Senhor. Nós falamos, temos que dar o nosso melhor. Então, quanto mais a gente busca conhecimento na palavra de Deus, nós estamos preparando pessoas e nós também estamos cada vez mais crescendo com essa formação continuada. Amém. E dentro dessa visão, nós aqui da Escola de Adoradores, através da visão do nosso pastor-presidente, pastor Marinho, nós fizemos toda a abordagem subdividida em matérias teológicas, matérias sociais e matérias tecnopráticas, né? Que são aquelas que vão estar com os instrumentos em grupo, baseado naquilo que chamamos mais da parte musical, né? Na parte musical. E é sobre isso que eu quero falar. Aqui ao meu lado tem as pessoas que estão responsáveis por essa área. E dentro da nossa divisão, a gente tem algumas matérias que eu acho que é importante a gente abordar aqui, para que você saiba. Às vezes você vai fazer seminário, mas você não sabe nem o que você vai estudar. Então, vou perguntar para quem é de direito o que é o conceito, a aplicação e para quem é direcionado a matéria específica. Ao meu lado aqui direito está o pastor Marinho, ele vai estar lecionando no seminário a matéria de liderança cristã, além de composição bíblica. Pastor Marinho, qual é a relevância para alguém nos dias de hoje sentar e aprender sobre liderança cristã para esse tempo? Bom, a proposta do seminário é dar uma formação para pessoas que se sentem chamadas ou vocacionadas para realizar o seu trabalho nessa área. Sim. Então vai trabalhar com grupos, vai trabalhar na parte do louvor, estruturando o louvor da sua igreja ou dentro do louvor da igreja, mas dando uma contribuição maior, porque vai ter um conteúdo, vai ter uma formação maior. Se ele vai estar à frente, é importante ele entender o que é liderança, para que ele possa estar à frente e liderar, porque senão ele corre o risco de ser um chefe. E a gente tem uma confusão muito grande sobre chefia, gerenciamento e liderança. O líder é aquele que inspira, o líder é aquele que serve, e porque ele serve e inspira, aquelas pessoas que estão com ele, inspiradas por ele, servidas por ele, desenvolvem uma gratidão, um respeito e uma admiração muito grande e querem seguir os seus passos. Então ele causa uma influência. Eu gosto muito de um dos conceitos de liderança, é que liderar é influenciar através do exemplo. Então ele vai estar influenciando vidas, ao mesmo tempo que ele as motiva e ao mesmo tempo que ele é seguido naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. O trabalho vai ficar muito mais fácil, a caminhada vai ficar muito mais fácil, se ele tiver as ferramentas para saber lidar com pessoas, no sentido de inspirar as pessoas a fazer algo, no sentido de caminhar com as pessoas, identificando suas necessidades e suprindo-as, no sentido de saber motivar na hora certa, da maneira certa. Então, todo mundo que desenvolve um trabalho à frente de um grupo precisa entender os conceitos de liderança. E liderança cristã
É uma liderança servidora ao extremo, porque Jesus identificava e supria necessidades. E à medida que ele identificava e supria, ele era reconhecido, ele gerava gratidão, ele gerava respeito, gerava admiração e inspirava pessoas a seguir o seu exemplo, a fazer aquilo porque tinha sentido fazer, não só porque era obrigado a fazer. Então, penso que no trabalho da adoração, dentro de uma igreja, o líder precisa mais do que um conhecimento técnico para fazer a coisa ser bonita, precisa mais do que um trabalho gerencial para fazer com que as coisas funcionem. Eu acho que ele tem que ser alguém que inspire, que motive e que dê um sentido tal naquilo que as pessoas façam por ele e com sentido. Então não tem como fazer um trabalho bem feito sem que essa pessoa conheça e saiba aplicar os princípios, pelo menos os princípios básicos da liderança e, de maneira especial, a liderança baseada nos modelos bíblicos, modelo de Jesus, modelo de Paulo, alguns modelos de bons líderes que fizeram esse trabalho e o trabalho se estruturou, cresceu bem e o bom líder, ele forma líderes. Sim. Ele se reproduz. Então, nessa matéria, a gente vai estar trabalhando essa questão, como usar as ferramentas e como identificar pessoas com as quais você possa compartilhar mais esse conceito para que você deixe líderes prontos, substitutos, para tanto dividir o trabalho com você, quanto para, se você sair, tem alguém que continue a tarefa. Então, é uma coisa importante dentro da caminhada, porque Jesus fez assim. Sim. Ele lidera, ele desenvolve líderes e ele compartilha a visão bem clara, e quando ele vai, toda a visão continua, porque líderes continuam liderando e formando outras pessoas. E só para compartilhar esse conceito de liderança dentro de um discipulado, Paulo fala assim: o que de mim aprendeste, recebeste e ouviste, compartilha-o com homens fiéis, para que ensinem também a outros. O conceito da liderança é esse: você estabelece aquilo, você compartilha com outros e os capacita para que eles formem outros líderes também para o trabalho. Sempre gerando mais líderes, né? Mais líderes. Líder que gera mais líderes. E tem uma matéria também interessantíssima, com um nome engraçado, hermenêutica, pastor Zéias. Rapaz, que bicho é esse, rapaz? Não, eu vou lá, vou aprender sobre hermenêutica, nunca ouvi falar. Pastor Zéias, fala pra gente aí, elementos da hermenêutica, que vem a ser? É verdade, né? Essa palavra aí, ela pode ser não muito comum para alguns, né? Eu não sei se a gente revela já o significado agora, eu espero as pessoas virem, né? Estar com a gente. Só um tapinha para gente. Mas a gente poderia, a grosso modo, dizer que hermenêutica é a ciência, vamos dizer assim, da interpretação. Ela não é usada só por estudantes da Bíblia Sagrada, também outras matérias, outras cadeiras, né? Vamos dizer assim, outras áreas também se utilizam da hermenêutica para entender algum texto. E aqui para a gente, né, no nosso caso, pensando em adoração, a gente tem em conta que, eu costumo falar isso, né? Não estou nem dizendo se é certo, errado, é uma realidade do nosso tempo. Há igrejas em que 70% ali do momento de culto é dado ao ministério de louvor. E queira ou não, às vezes até chegar o pastor que vai pregar, passou ali muito tempo pelo ministério de louvor. Sim. E como eu disse, querendo ou não, o ministério de louvor está doutrinando a igreja. Então, a depender do que ela canta, é muito mais fácil, né, nós como seres humanos ir para casa com uma melodia ali na nossa cabeça, chacoalhando a semana inteira, às vezes, do que algumas palavras que são ditas ali no sermão. Então, é uma disciplina essencial. Nós vivemos um tempo que tem sido cada vez mais comum, que ministros de louvor, eles ministram durante as canções, sim, sejam durante a canção ou entre uma e outra, não importa, eles estão ali ministrando. E eu sempre costumo dizer, as melhores ministrações, por mais impactante que seja o seu testemunho, elas estão escondidas na palavra de Deus. As maiores ministrações, ela vem da palavra de Deus. Agora, se a gente entende errado, a gente vai pregar ou vai se expressar errado. É imprescindível que a gente
tenha uma noção, né, de como aquilo que alguns estudiosos vão dizer, né? Tem até um livro famoso aí, né? Entendes o que lês? Entendes o que lês? Baseado lá, né? Lá com o Felipe, lá com o Eunuca lá de Candace, né? Você entende, você está entendendo o que lê? Então é a gente ir para o lá e antigamente e para o aqui atualmente. Não só o lá e antigamente, o contexto bíblico, o contexto histórico, cultural, social, político da época. A gente, nessa disciplina, a gente vai ver que tem alguns abismos, que a gente chama de abismos hermenêuticos, culturais, religiosos, enfim, N aí, motivos que nos separam, a própria questão da linguística, né? E é importante a gente entender isso lá e aplicá-la para o nosso tempo, né? Nós temos demandas hoje, perguntas hoje que precisam ser respondidas mais à luz da palavra de Deus. Muito bem. Hermenêutica, senhoras e senhores. Hermenêutica, guarde esse nome. Agora, a gente falou aqui de liderança cristã, né? A importância da liderança cristã. Falamos de hermenêutica, que é a parte da interpretação. Agora, isso sem trabalho em equipe fica complicado, né, meu líder? E é a matéria que você vai estar lecionando para a gente. E aí, qual a importância desse trabalho em equipe aí para essa galera? O trabalho em equipe é um trabalho que tem a importância vindo do seu líder, né? E um dos conceitos de liderança é gerenciar pessoas. Então você vai estar gerenciando pessoas vocacionadas por Deus, pessoas que querem participar lá do Ministério de Louvor, e a importância é o preparo, é se preparar melhor. Nós vamos encontrar pessoas que o líder não tem nele o melhor, mas ele pode muito bem preparar esse que quer cantar, que quer louvar ao Senhor e não tem aquele preparo, para dar o seu melhor. Então, o trabalho em equipe é uma habilidade sendo completada por outra habilidade. E o trabalho em equipe, já diz, equipe, é cada um fazendo o seu bem feito, mas não deixando de ajudar o outro. Mas a importância do líder é detectar algum tipo de deficiência e dali ajudar essa pessoa que está em equipe. E nós, quando pensamos em equipe na parte secular, nós vamos ver o quê? Pessoas tentando se igualar a um colega. Por exemplo, uma equipe no âmbito aí laboral. Sim. 5 pessoas. Só que nem as 5 têm as mesmas aptidões e vontade de trabalho, mas um ajudando o outro e falando vamos que dá. E quando nós olhamos para a nossa igreja dentro da parte do louvor, da adoração, porque é importante você levar, estão ali por quê? Eu quero saber qual a minha função. Sim. É de juntos levar a congregação à adoração. Então tem que haver um preparo e o conjunto, ele é importante? Sim, porque uma habilidade complementa a outra. Então o trabalho em equipe, ele tem muitas nuances, mas também tem muitas questões a serem compartilhadas. E quando a gente compartilha a nível de engrandecer o nome do nosso Deus, a coisa flui. Amém. E, seguindo o nosso assunto aqui, tem uma matéria também que eu acho interessantíssima, que a gente vai ter no nosso seminário, chamado Aconselhamento Ministerial, Pastor Marinho. Sim. E o senhor, né, na sua habilidade aí como psicólogo também, pastor e também psicólogo, qual o sentido disso para quem senta em um seminário de adoração, também entender a importância de aconselhar pessoas? Hoje nós estamos vivendo um problema sério de falta de ouvidos. Né? Todo mundo hoje está pronto para expressar, expor sua opinião, falar sobre alguma coisa. Todo mundo tem uma opinião pronta, todo mundo fala muito. E as redes sociais hoje pipocam, bombam de gente falando. Mas não tem quase ninguém ouvindo. E então, quando as pessoas que estão falando sobre todo tipo de assunto têm problemas sérios, não tem com quem falar.
Os consultórios hoje estão cheios de gente que não precisariam estar num consultório se tivessem um bom conselheiro, se tivessem um amigo. Não estou dizendo que todo problema se resolve assim. Sim. Mas boa parte das pessoas que têm procurado hoje ajuda profissional é porque não tem ajuda ministerial, se a gente está falando de contexto de igreja. Então a pessoa está passando por um problema ou por várias situações que se embolaram e viraram um problema. Precisa de alguém que saiba ouvir. A grande chave do aconselhamento não é o que você fala, mas é o que você ouve. É o saber ouvir. O conseguir enxergar o que está ali no meio daquela conversa, quais as situações que estão emboladas, quais as situações que estão ferindo, e conseguir separar essas situações, ouvindo, conseguir separar essas situações para que a pessoa enxergue as situações em separado. E depois, como é ministerial, a gente está falando de ministério, a gente está falando da caminhada cristã, saber o que a Bíblia fala sobre aquele assunto em específico. Tem alguma coisa que a Bíblia orienta? E a Bíblia orienta sobre tudo. Tem alguma orientação que é dada sobre isso? Tem alguma orientação bíblica sobre aquilo? E quando a palavra de Deus é entendida e é aplicada, o problema deixa de ser problema, se torna uma situação ainda não resolvida e já trabalhada. E eu penso que o líder do Ministério de Louvor, alguém que está fazendo um seminário, que vai trabalhar com gente tem problema, e você não vai fazer um trabalho, você não está com uma banda para se apresentar, Sim. Você está com um grupo que caminha junto para servir. Então é importante perceber as pessoas, perceber se alguém não está bem, chamar para si, ouvir e saber fazer esse trabalho do desembrulhar o pacote e saber o que tem dentro, separar o que tem dentro e saber ministrar aquela situação de uma maneira prática, de uma maneira bíblica. E isso não é uma coisa tão simples que a gente faz só com bom senso. Tem que aprender que ferramentas usar, como ouvir, o que perguntar, como aplicar um texto bíblico a uma situação específica, sem forçar a barra, sem querer resolver o problema de ninguém, porque a pessoa tem um problema e você vai dar ferramentas para que ela resolva o problema, mas quem resolve é ela. Então a parte do aconselhamento ministerial é dar uma noção boa, não é uma faculdade de psicologia, sim. mas é uma noção boa de como ouvir, como aprender a ouvir e identificar questões, separar questões, e sem o peso de querer resolver, dar as ferramentas, dar orientações bíblicas para a pessoa poder lidar com as suas questões e ficar melhor. Então, com as ferramentas corretas, é possível que essa pessoa resolva, né? Essa é a proposta do aconselhamento cristão. E quando você vê isso acontecendo, alguém que está disponível para ouvir, muita gente procura. Legal. Porque hoje falta a confiança em pessoas. Então, se um líder se faz confiável, se põe disponível e sabe ouvir, e tem pelo menos o básico para saber direcionar de acordo com conceitos bíblicos as situações, ou identificar uma situação que é tão grave que tem que ser encaminhado para um profissional, ele vai poder ajudar muito o seu liderado, sobretudo o Ministério de Louvor. E uma última coisa, o Ministério de Louvor é o ministério que tem mais vaidade dentro da igreja, onde as pessoas, por cantarem bem e aparecerem à frente, às vezes pensam que são mais do que são, ou por tocarem bem, a disputa entre instrumentistas de quem toca melhor, ou a disputa às vezes entre pessoas imaturas de quem canta melhor. E isso mostra todo excesso, evidência do contrário, é uma maquiagem do contrário. Então, o excesso de vaidade é o excesso de insegurança, de complexo. E o conselheiro, o líder conselheiro, ele vai poder identificar alguns excessos e fazer um aconselhamento preventivo antes que vire problema. Essa Ótimo. é a ideia. Então você, querido aí, que está interessado no nosso seminário, não perca seu tempo. Aí tem no QR Code todas as informações para que você faça parte disso também. Agora, pastor Oséias, é muito dito sobre a adoração e os seus conceitos, dito o que fazíamos no passado e o que nós fazemos hoje.
E tem uma matéria também que o senhor vai estar abordando que... Senhor, ó. Garotão, rapaz, senhor. Garotão. Eu achei que eu estava novo. Eu achei, né? Não, senhor. Adoração no Antigo e adoração no Novo Testamento. Para os dias de hoje, cabe isso? Cabe esse conhecimento? Pois é, Rafael. Sabe, a gente quando fala adoração, às vezes a gente é levado a algo sobre um acontecimento cultico. Sim. A algo que acontece dentro de uma comunidade de fé. E essa disciplina de adoração, seja ela a gente abordando no Antigo ou no Novo, é uma disciplina para a vida. Para a vida. Certa vez eu olhando, né, a gente vai estudando assim algumas coisas e a gente vê que no passado as pessoas se perguntavam muito, né, o que é a verdade, né? Não, o que é a verdade? O que é a verdade? E eu fiquei assim, eu nunca tive dúvida do que é a verdade, mas eu tive dúvida do que era adoração. E eu fiquei tentando buscar a explicação, o que significaria para mim adoração. E, pelo menos para mim, sim. Eu penso que adoração são momentos ininterruptos de uma vida íntima com Deus. E eu digo que ela é uma disciplina para a vida, porque a adoração, quando a gente consegue entendê-la, seja ela no contexto do Antigo, seja ela no contexto do Novo, ela muda nosso caráter, ela nos molda, ela vai dando para a gente, de fato, o caráter de Cristo, né? E pensando sobre a adoração, sobre essa transformação que a adoração ela propõe sobre a nossa vida, a forma como ela impacta a nossa vida, eu costumo dizer que a maior manifestação do Espírito Santo na vida de alguém não é o quanto ela vai ministrar bem, o quanto ela vai pular, o quanto ela vai tocar, fazer um solo bem. Eu acredito que a maior manifestação do Espírito Santo na vida de alguém é a capacidade que ela aprendeu a desenvolver pelo Evangelho de se relacionar com o próximo, principalmente com os seus desafetos. E a disciplina de adoração bíblica, ela promove tudo isso. Obviamente que a gente olhando ali no seminário, a gente vai ver os termos hebraicos para adoração, a gente vai ver três termos lá, né? O pessoal sabe que o nosso Antigo Testamento, a grande parte dele foi escrito em hebraico e tem uma importância, o porquê dessa variação dos termos. Louvor tem 7, olha, é um número muito significativo para o judeu, né? Tem 7 palavras para louvor e mostra uma determinada progressão de adoração com essas palavras. Então a gente vê ali a história da adoração no Antigo, a adoração como era antes da lei mosaica, pós-lei mosaica, como ela se dá no Novo Testamento, nos tempos de Jesus, as primeiras comunidades cristãs, as comunidades de fé, mas principalmente, a disciplina de adoração é uma disciplina que é para mudar a nossa vida, com certeza. E aí a gente percebe, né, vai perceber que alguém no passado já disse, quando há culto na vida, aí há culto na igreja. E aí a gente aprende a adorar em todo e em qualquer lugar, como algumas canções hoje já dizem, né, em toda e qualquer circunstância, e é por esse fato, né. Teve o Zé Knick, ele é um dos 16 pastores lá do Ministério de Louvor, o Rafael conhece bem, da Gateway, Worship. E certa vez perguntaram para ele, né, qual era o segredo da sua ministração, um homem que ministra tão bem e impacta o mundo inteiro, qual era o segredo? E ele respondeu, olha, em casa, eu ministrava a Deus, ele ministrava a mim, e só então depois a gente saía para ministrar as pessoas. Então, quando há culto na vida, aí há culto na igreja. Então, com isso eu entendo já e já tiro um conceito que é bem colocado, que existe um estilo de adoração. É isso aí. Então não existe um estilo de adoração. A adoração é a minha vida. É isso, pastor? É isso aí. A adoração não é um momento, né? A gente vai perceber isso por conta de uma demanda do tempo, da reforma. Até hoje algumas igrejas ainda falam, né? É um momento para preparar para o sermão. Mas isso tem o porquê, né? Sim. É sempre bom você perguntar por que fazemos o que fazemos. Sim. Por que fazemos o que fazemos? Como a gente ouve lá no quartel, né, pastor? Nada é de agarra, nada acontece por acaso, nada é de agarra. Tem um motivo para aquilo lá. Tem um sentido. E aí, acho que por conta dessa questão, Rafael, de ser essa preparação, costumou-se, popularizou-se, né, de que é um
determinado estilo. Exato. Né? Eu acredito que, como eu falei aqui, são momentos ininterruptos de uma vida íntima com Deus. E aí, quando você tem momentos ininterruptos com Deus, é inevitável. Você vai querer também ter momentos ininterruptos com o próximo, né? Não o outro. O outro foi antigamente. Jesus tornou o outro próximo. Amém. Até uma palavra sobre isso. Sim. Às vezes as pessoas trazem a coisa do Velho Testamento para hoje, Sim. crua, né? Então Sim. tem um texto muito conhecido lá em 2 Reis 3,15. Trazei-me um tangedor, diz o profeta Eliseu. Ou seja, o profeta, antes de ele profetizar, chama o tangedor, chama alguém para tocar primeiro, para fazer a parte musical da coisa, e depois eu profetizo. Então, ficou na cabeça de alguns que sem o tangedor não tem profecia. Só que hoje a gente está em outro tempo, em outro contexto, que a gente não vê no Novo Testamento a coisa com esse modelo. Sim, sim. Né? Mas tentar importar modelos é meio complicado, né? Não existe modelo, mas sim a nossa vida, né, pastor? Seria mais ou menos isso. E aí foi bom o que o pastor falou, me lembrou de outro texto, pastor. 1 Samuel 16, a gente lembra daquele episódio lá que Saul entrava em transe, sim. E um dos seus conselheiros falou assim, olha, eu conheço um homem, bonitão, ruivo, conheço um homem bonitão, e vai falar assim, toca bem, e aí isso chama a atenção, né, de Ministério de Louvor, mas algo importante ali, e o Espírito Santo, o Espírito está com ele. E eu acredito que quando Davi tocava, o que fazia Saul parar daquele momento de transe ali, é que Davi tocava o Espírito, e ao tocar o Espírito tocava também o coração de Saul. Quando a gente toca, a gente tem que tocar o coração de Deus. E tocando o coração de Deus, eu sempre costumo falar isso, a Ministérios de Louvor, o que a gente ministra, o que a gente vai ministrar? A gente faz aquela rodinha de oração, e eu sempre falo assim, já procura nos primeiros minutos iniciais passar a direção do louvor a quem de direito? O Espírito Santo. Entrega para ele que ele sabe o que fazer. Zé, interessante que você falou aí Davi, né? Aí se nós olharmos para a palavra de Deus, né? Davi, compositor, Davi, músico, adorador. Então, assim, nós temos um exemplo na palavra de Deus a respeito de como você adora o Senhor. Então, uma das missões importantes da igreja é o quê? A adoração. Então, ela evangeliza para poder o quê? Apresentar Jesus para que todos possam ter esse momento de adoração. E Davi, ele é um adorador por excelência, né? Ele tem mas aí ele é conhecedor, né? Então, tinha um slogan aí do passado de um prefeito que falava assim, esse cara é bom. Seria para Davi. Esse cara é bom. Davi. Tinha um slogan de um prefeito, acho que era um prefeito dela. Sim. Eu ia puxar, mas já aproveitando que ia para ti mesmo. O cara só pode citar de Davi, citar dos profetas, se souber um pouco dos tópicos bíblicos, que é uma matéria que você vai estar abordando no nosso seminário. Isso. Tópicos bíblicos. Eu, como fui embaixador... Vamos lá. Algumas coisas eu sei de cor, mas aí chega o cara para ministrar, o cara não sabe nem de nada. Aí fica difícil, né? Tópicos bíblicos é essencial ou não? Sim, porque é a palavra de Deus cantada. Então, o adorador, o ministro, a equipe de louvor, né, o ministério de louvor. Interessante quando fala, não pode, tem que conhecer, né? Ou se você não souber, você fala, a Bíblia diz. Então, você é a Bíblia. Só que tem um cara que está aqui, desculpa te interromper, tem um cara que está aqui que não dá pra gente disputar, não dá não. Não dá não. Fala tudo de cor, como é que faz? Pra gente... Fica difícil. Não vou falar que o pastor Marinho não fala não. Não, mas é interessante, aí tem pessoas que querem, né, adorar, querem louvar o Senhor sem o fundamento. Sim. Sem o fundamento bíblico, aí fica difícil, porque a importância de estar conduzindo o povo à adoração, então a ministração, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, ou seja, a música cantada é uma teologia. É esconder a palavra no coração para não pecar, né? Isso, para não pecar. Senão tá complicado, né? Dirigir o louvor sem fundamento leva a um afundamento.
Isso, um fundamento. E depois eu vou estar falando daquela matéria do Louvor 1, que o que a responsabilidade. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, continuando aqui, eu vou abrir uma pergunta que, na verdade, é para todos nós, e tem até a ver com um assunto que está muito relevante, que é essa questão de um estilo, um modelo, aí eu posso falar, né, que é da parte musical, que isso vai também de encontro à nossa adoração, ou seja, existe um estilo musical que tem a ver com a adoração, e vou além. Existem hoje em dia, no nosso meio, pessoas que até profanam o que não é profano. Eu entendo que Deus é a essência de tudo. Ele é o som, ele é a música. Então, se ele cria algo, o diabo que tenta tirar esse poderio de Deus, né, tentando profanar aquilo que Deus criou. Então, nos tempos de hoje, que eu vejo que a música está tão segmentada, principalmente a música evangélica, infelizmente, está muito segmentada. Existe algum estilo que seja realmente profano? Existe algo que Deus não queira ouvir? Qual a visão dos senhores quanto a isso? Sim. Lá em Isaías, ele fala assim: estou cansado do estrépito das vossas vozes. As vossas festas de lua nova, os vossos cultos, não os suporto mais. Então tem algum estilo que Deus não quer ouvir, que Deus não gosta de ouvir? Tem. Esse, que não é adoração. Qualquer produção musical, qualquer produção litúrgica, qualquer produção religiosa, lembrando que religião é tudo aquilo que se faz para Deus sem ter intimidade com Deus. Sim. Então qualquer produção onde o coração está distante de Deus, onde não está fundamentado nos princípios que ele estabeleceu para que seja feito, que não é em espírito e em verdade, Deus não quer ouvir. Aí eu penso que em qualquer ritmo, com qualquer instrumento, com qualquer qualidade, porque Deus não está preocupado com o que é produzido fora apenas, mas com o que é produzido na vida. Sim. E aí, se a adoração é estilo de vida, como o pastor Zé comentou, seja comer, beber, qualquer coisa que passar, seja para a glória de Deus, se a adoração é um estilo, e é estilo de vida, ele vai se traduzir na questão cultural. Sim. Ele vai se traduzir nas questões, no estilo de cada tempo, a questão musical. Mas Deus não quer ouvir aquilo que não seja produzido em espírito e em verdade, que não seja verdadeiro, que não seja adoração e que não seja, e que fere princípios. Ele fala: ó, estou cheio, não suporto mais, eu não quero ouvir. A Bíblia que fala, não quero ouvir isso aí não. Então eu penso que uma das coisas que Deus não quer ouvir, ou seja, a coisa que Deus não quer ouvir, a coisa que Deus não quer ouvir é isso. É na intenção que ele coloca. Que não é adorar, e sim a música pela música, né? Que infelizmente no nosso meio tem, né, pastor Zé? Tem muita gente que já entra no sistema mercadológico, né? Eu sou um artista gospel, e é isso aí que a gente está querendo falar. Tem uma disciplina, né, também do curso, que é muito importante, que é a oficina de composição. Sim. E por que eu falo que ela é importante para essa sua pergunta? Porque muitas vezes as pessoas, alguns compositores, eles vão à Bíblia apenas para catar texto, para caber dentro de algum estilo. A pessoa começa pelo estilo. Sim. E aí acho que esse é um equívoco, né? Eu estava até conversando ainda há pouco ali com o pastor Marinho, né? A gente falando sobre um pouco, conversando ali com ele sobre cantor cristão, enfim, né? Certa vez alguém falou que a gente precisava voltar a fazer um culto genuinamente batista, e um culto genuinamente batista tem que ter cantor cristão. E aí o cantor cristão acaba virando aí um amuleto, né? Um talmindim. Acaba virando um targum. Enfim. E eu estava falando ali, conversando, que eu não tenho nenhum problema, né, de maneira nenhuma, reconheço, né? Mas, por exemplo, no caso aí, sem querer entrar em denominacionalismo, não é essa a questão, mas nesse caso, por exemplo, né, dessa fala, os batistas são lá do século XVII, cantor cristão a partir de 1890, alguma coisinha aqui no Brasil. Então, veja, somos batistas muito antes, né, de um cantor cristão. E, ok, faz parte da nossa história, jamais eu pisaria na nossa história, jamais, nos nossos irmãos do passado, mas no final,
o que a gente precisa avaliar, e o que é importante é se... Para mim não importa se vem do cantor cristão, se vem do Fernandinho, da Aline Barros, quanto que venha das Escrituras Sagradas. Sim. Então, se ela emana das Escrituras, eu acredito que 100% de ser uma música cristocêntrica. Aí é a vida do adorador, né? A gente não tem como controlar. Mas Sim. a canção, sim. Quer tecer algum comentário quanto a isso? A questão é que Deus ele não se agrada porque o culto tem que ser prescrito por ele, tem que ser da forma que ele determina, mas nós queremos da nossa forma, e onde as músicas, e bem citado pelo pastor Zé, o pessoal vai lá e pega uma coisinha para complementar, mas sem fundamentação. Então, com certeza, ele não se agrada. Sim. Rafael, uma coisa interessante. Eu já participei de algumas programações com estilos musicais diferentes, de gente séria. Sim. Um rock maravilhoso com o pessoal da banda Resgate lá em São Paulo. E detalhe, os pastores que estavam ali, porque eles são pastores, sim. Eu pensei, eu não vou pregar, deixa ele pregar. Eu até falei para o rapaz, deixa que ele prega. Mas você está aqui, não, eu ouço, eu vou ficar orando. Eu era o pregador da noite. Falei, não, deixa ele pregar, o Zé Bruno pregar, deixa o pessoal, que eles têm uma mensagem boa, mas um rock da melhor qualidade. Sim. Já estive em programação de funk de alto nível, do MC Lau, por exemplo, do Adriano Funk, do F. Reis, o funk levando a mensagem na Argentina. Eu levei Adriano para a Argentina uma vez, e aconteceu um fenômeno lá, porque lá eles não conheciam funk. Eu falei, eu estou levando por minha conta um cantor aqui, vocês dão hospedagem para ele, junto comigo? Tá bom, mas não tem oferta, não tem problema. Falei, Adriano, quer ir para a Argentina cantar funk na Argentina comigo? Vou pregar lá. E eu fiquei lá mais de 15 dias. Imagina isso na terra do tango. Mais de 15 dias no subúrbio da Argentina, em Gramburo, Villarosa, Del Viso, as cidades do subúrbio. E aconteceu que ele cantou de uma tal maneira que no segundo dia era em outra cidade. O pessoal da primeira cidade chegou lá e encheu a igreja. No terceiro dia foi na outra cidade. O pessoal das duas cidades chegaram lá antes do pessoal da igreja, lotou, o pessoal da igreja não pôde nem entrar. E foi no quarto dia, acabava o trem, o pessoal dormia na estação, não tem problema. Fez multidão, se converteu gente, aberto com funk. Tivemos um trabalho, eu peguei mais de 10 anos no Circo da Vida, lá em Santa Clara, divisa do Rio com o Espírito Santo. No Circo da Vida tem culto de 31 de dezembro até o Carnaval, com cantor e pregador de fora. É o congresso maior que eu já vi na minha vida. E aí a gente sai com o Bloco do Cordeiro, com o pessoal cantando num trio elétrico igual da Ivete Sangalo, pessoal que era de trio elétrico que se converteu, o Rico, cantando Palavra de Deus em ritmo de trio elétrico, no meio de um carnaval, do desfile de blocos, que o maior bloco tem 450, sai o Bloco do Cordeiro com 15 mil crentes, com roupa fluorescente que eles dão lá, e cantando e pregando, 5 minutos cantando e pregando, com apelo, cantando e pregando. Eu vi por exemplo, na ida, um grupo de homens vestidos de mulher entrou no nosso meio para estar bagunçado. E a gente abraçou, cada um abraçou um deles e foi cantando com eles. Na volta, um deles que estava de baby doll estava chorando igual criança que se converteu na ida, com música de trio elétrico. Aí depois o trio elétrico para e vem um grupo de diáconos, grupo Luz Divina, o grupo melhor de pagode que eu já vi, e canta pagode até de manhã. Vai cantando pagode e para a pregação. Aí o pessoal sai, vem outro povo e vai a noite todinha. Então, pagode, samba, sem falar do soldado no Complexo Alemão cantando Eu Vou Vender Baralho no trem lotado, e os viciados compravam droga e vinham para o culto, encantados com aquela música maluca do pastor soldado do Pingo d'Água. E ganhamos, naquele dia se converteram uns 20 viciados, e o dono da Boca de Fumo se converteu com a música que bem alternativa. Ou seja, eu já tive experiência de trabalhos evangelísticos com rock, reggae, funk, Salomão, por exemplo, funk, pagode. E todo tipo de música, inclusive música clássica também. Sim, claro. E em todos eles teve o impacto do Espírito Santo. Na Beija-Flor de Nilópolis se converteram uns 200. Eu entrei andando de skate, dançando funk no skate, numa programação que tinha mais de 6 mil jovens, mais da metade não crentes. E através estava o Didi Alpiste, estava dentro do Gospel Funk,
através do hip hop e do funk, aqueles jovens abriram o coração para a palavra e se converteram. Então, os estilos musicais, eu já tive experiência com uma porção de estilos musicais desses que são reprovados, e música sertaneja universitária evangélico. Nós fizemos a festa lá na Igreja Batista Betânia, festa na roça, e foram mais de 3.000 pessoas, e contratamos o sertanejo universitário, que foi para o final do Troféu Promessa da Globo, em São José do Rio Preto, evangélico. Cantaram, a gente pregou para um montão de gente, teve um montão de conversão. Então, com tudo quanto é estilo que a gente conhece, eu já estive fazendo programação estratégica e com resultado tremendo, porque foi adoração, só que com estilo totalmente variado, de ritmo, de maneira de fazer. Sim, e você, antes de passar para o pastor Zé, você que chegou agora, nós somos a Escola de Adoradores no Altar, tá? Nós estamos com o nosso curso, primeiramente de forma presencial, tá? Na Igreja Batista do Jardim Joari. Na Igreja Batista do Jardim Joari. Você que tem interesse em estar cursando com a gente, tem no seu QR Code aí na tela. Você pode estar entrando, fazendo a sua inscrição e se inteirando aí de todas as informações para que você participe disso, dessa grande obra que Deus tem feito aí para você e para te abençoar. Só para deixar claro, né, aquilo que eu estava falando aqui sobre estilos, né, que no final o que importa é a mensagem. Ora, o estilo não é importante? Pelo amor de Deus, é importantíssimo. Agora, é uma ferramenta, não um propósito. Sim. É um meio, não um fim. Certa vez eu estava lendo um livro do Justo Gonzalez, ele escrevendo sobre a questão cultural. Inclusive é um livro para missões, eu tentando entender questões culturais, e ele dizendo que quando, né, no início da humanidade, os povos se deslocavam muito, até que em determinado momento, por conta da agricultura, já que o homem planta, ele tem que esperar até a colheita, né? E uma vez que ele planta, e ele tendo que esperar a colheita, isso fez surgir, por conta do cultivo, fez surgir a cultura. E aí a cultura fez surgir também a questão das músicas. Então, a música, o estilo, ela é a expressão cultural de um povo, de um gueto, né, de um nicho. É imprescindível, não dá para chegar com orquestra lá na Rocinha, não. Não dá pra chegar. Então, é uma ferramenta imprescindível, mas lembrando, é uma ferramenta, não um propósito. O problema é quando a gente coloca o estilo como um fim em si mesmo. Ela não é um fim em si mesmo, mas ela é imprescindível. Tem casos que virou quase uma ideologia, né? Mas isso aí é para uma outra live. A gente já vai caminhando para o final. Eu quero deixar aqui os nossos patrocinadores, tá? Pride Studio, @Pride Studio. Siga também Ramon Enude, tá? Siga aí o Mago da Tecnologia. Siga também RC Remodeling. RC Remodeling, o arroba deles é @RNC Remodeling. Siga também @Versato Events. Versato Events. São os nossos patrocinadores aqui. E a gente vai caminhando para o final. Antes disso, pastor Josias, já estou profetizando, pastor Josias, faz sua última consideração quanto a esse assunto aqui, para depois a gente encerrar com as últimas palavras. A questão do estilo tem até a ver com a liderança do louvor. É uma das disciplinas que eu vou estar ministrando, é a liderança do louvor. Ele também precisa conhecer a igreja e saber qual é a visão do pastor e da igreja, até na questão do repertório. Então, isso aí, estilo, tá? É fundamental também ele ter essa percepção de conhecer a igreja e para saber como é que é a dinâmica da igreja, qual é a visão da igreja, junto com o pastor. Aí nós vamos ter até cultos temáticos, cultos cantados, isso é importante. Lembro-me de quando estava num grupo de liderando adolescentes, então nós recebemos um grupo. Eu achei assim, uma sabedoria do ministro de louvor da outra igreja, perguntou: Josias, como é a sua igreja? Aí, pode palmas? Pode isso? Aí eu falei como era a nossa igreja e qual era a visão do pastor. Então, a visão do pastor, da igreja, e só música de adoração,
aquelas músicas tranquilas, né, que nós falamos, essa música é de adoração, né? Mas todas as músicas, quando ela tem a fundamentação bíblica, ela é de adoração. Então é importante, uma característica do líder é conhecer a igreja. E aí o seu repertório, ele vai estar em conformidade com a visão da igreja, principalmente com a visão do pastor. Então é dos pontos que nós vamos abordar. E uma coisa que é interessante, só para finalizar, ele tem que ser um líder organizado. Sim. Organizado. Porque ele não é só as pessoas em si que vão estar cantando, tocando, há uma equipe toda. Tem que estar tudo ajustado. A questão do pessoal do som, pessoal da mídia, isso tudo acompanha. E o líder, ele tem que estar à frente, né? Ele tem que ser o espelho, ele tem que ser visto como exemplo. Então, assim, até na escolha do repertório, da música, o que eles vão cantar, não é só ensaiar, ele tem que estar em comum acordo com quem? Com quem está como anjo da igreja, que é o pastor. Então, isso tem muito a ver. E quando há uma programação com ritmos, né? Ritmos que eles levam a igreja a adoração, então não vão pegar qualquer música e qualquer ritmo sem antes conhecer a visão da igreja e também junto com o pastor. Sim, e você também que não participa de nenhum Ministério de Louvor, mas está assistindo essa live, mas tem desejo de aprender um instrumento, nós também somos uma escola de música, ok? Nós somos uma escola de música onde você tem a oportunidade de aprender vários instrumentos, teclado, baixo, guitarra, bateria, canto, violão. Você interessado também pode nos seguir ali no nosso link da bio, tem as informações onde você pode fazer a sua inscrição e participar, aprender um instrumento também para que melhor desempenhe suas atividades, além do seminário de adoração. A gente vai ficando por aqui, mas antes disso eu quero deixar o arroba dos nossos convidados aqui. Nossa direita aqui, Pastor Marinho, arroba pastor, Marinho, RJ. Pastor Oséias Prates, arroba oséias.prates, ok? E Josias Assis, arroba Josias Assis. Sigam lá, galera. E a nossa igreja, Igreja Batista no Jardim Joari, ok? Siga, é extremamente importante também que você esteja a par aí das nossas atividades. A gente vai ficando por aqui. Pastor Marinho, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Pastor Oséias, brigadão. Pastor Josias Assis. Posso fazer uma consideração? Pastor por formação e também por chamado. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu cuido de pessoas lá do Hemorrio. Amém, amém. Então, para a gente encerrar, como a gente faz sempre, vou pedir para que o nosso pastor Marinho faça uma oração e assim nós encerramos. Senhor, obrigado, porque nós compartilhamos coisas tão importantes relacionadas ao teu reino, ao louvor, a essa escola, esse seminário de adoração. Pai, obrigado pelos pastores e pelos líderes que o Senhor levantou para serem professores. Nos ajuda, Pai, nos direciona, nos abençoa, nos orienta, nos capacita, para que as aulas sejam uma experiência verdadeira, de conhecimento, mas uma experiência com teu Espírito também. Prepara pessoas para servirem melhor as suas igrejas, onde estão, para que o teu reino cresça através do nosso trabalho. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, querido. Deus te abençoe e até a próxima.